Salve, salve pessoal, Eric Schulz aqui na voz para mais um super vídeo com vocês, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Então, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês uma notícia bem interessante também, que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Não sei se vocês ficaram sabendo, nos últimos dias agora, no mês de julho de 2025, o primeiro-ministro da Índia, PM Modi, esteve no Brasil para uma série de reuniões do BRICS. O BRICS, para quem não sabe, é essa união de países, eu não vim falar sobre isso, eu só estou explicando. E também ele se encontrou com o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse encontro, o atual presidente do Brasil, ele condecorou o primeiro-ministro da Índia com um dos prêmios mais importantes do nosso Brasil, chamado o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Para muitas pessoas pode parecer estranho eu vir trazer essa informação até aqui para vocês, eu dificilmente trago informações ligadas à política, não que isso seja um problema, eu não enxergo isso como um problema, e nem vejo um problema trazer isso para o canal. A questão é que eu não entendo mesmo, não sou um especialista nesse assunto, então creio que existam pessoas mais importantes falando sobre isso e de forma até mais com mais informação. A minha ideia do canal do Naradeva Shala é trazer informações que possam estar ligadas à política, que isso é natural acontecer, mas informações ligadas à cultura, à relação Brasil e Índia, viagens, Ayurveda, cultura védica, e a partir do momento que acontece algo como esse que aconteceu, eu tenho que trazer a notícia para cá. Então eu já deixo bem claro para você que está me assistindo, independente da sua posição e do seu entendimento para com o atual presidente do Brasil ou para com o atual primeiro-ministro da Índia, se você concorda com eles ou não concorda, se você é a favor ou não é a favor deles, sinceramente, no que a gente vai conversar aqui é pouco importante, porque já aconteceu, né? Então a gente só vai estar lendo o que aconteceu e tentar entender o porquê e o quanto isso é importante, talvez, para a nossa área, para quem aí trabalha com yoga, Ayurveda e outras ciências ligadas à cultura da Índia em geral, porque pelo que eu entendi, pelo que mostra o artigo que eu vou ler aqui para vocês, isso está envolvendo também uma grande parceria entre o Brasil e a Índia, que são dois países parceiros há muitos anos, que nunca houve nenhum problema com a Índia, o Brasil. Para quem não sabe, historicamente, eu fiz uma pesquisa, não tão profunda, mas eu fiz uma pesquisa rápida, e eu não vi o Brasil ter nenhum tipo de problema com a Índia e nenhum tipo de presidente, presidenta, ninguém. Eu pesquisei, analisei, ninguém teve nunca um problema com a Índia, não é agora que a gente está tendo, muito pelo contrário, me parece que o Brasil está abrindo um laço de parcerias interessante com a Índia, é o que diz o texto, e é por isso que também o próprio presidente, o primeiro-ministro da Índia falou que é por isso também eu vou mostrar as falas dele aqui. Além disso, é importante dizer, gente, por que isso pode ser interessante para o Yoga Ayurveda. Vamos trazer para a nossa área. A Índia, para quem não sabe, ela está com diversas parcerias com a Organização Mundial da Saúde, com pesquisas nas práticas que a gente chama de integrativas, onde inclui yoga, o Ayurveda, a homeopatia e diversas outras práticas. E isso é muito, para a nossa área em geral, ter esse maior contato é interessante. Então, isso que aconteceu a gente pode até ver por uma questão política também, sem problema nenhum, mas é muito interessante, principalmente pelo que representa essa ordem e tudo mais aí. Isso é bem interessante para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha rapidamente e eu vou só dar uma viradinha aqui para eu já mostrar para vocês. Prontinho, vocês estão ali já me vendo, né? Ali bonitinho, tudo bem aí com vocês? Eu peguei um site da própria Índia, porque por incrível que pareça, eu li vários sites brasileiros, nenhum explica tão bem quanto esse indiano. Esse indiano, que é da Índia TV, ele deixa bem claro o significado. Olha que interessante, né? Eu tenho que ir num site da Índia para entender melhor o significado do que aconteceu, do que realmente em sites brasileiros, que foi duro para achar alguma coisa com uma explicação adequada, né?
Porque a ideia, como eu disse para vocês aqui, vou repetir, a ideia aqui, se você gosta ou não, se você é a favor ou não do presidente atual do Brasil e do primeiro-ministro atual da Índia, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, pouco importa, porque na verdade o que a gente está discutindo aqui é algo que aconteceu, já foi dado para ele a homenagem ali, a coisa, e o que isso significa? É isso só que eu estou lendo aqui, e o que é essa medalha aí tão interessante aí que parece, né? Vamos dar uma lida? Vamos lá, ó. PM Modi, né, o primeiro-ministro Modi, recebe a maior homenagem civil do Brasil e diz que laços interpessoais são importantes. O prêmio é reservado a chefes de estados estrangeiros e é considerado uma das mais distintas honrarias concedidas pelo Brasil, em reconhecimento à liderança exemplar e aos esforços no fortalecimento das relações internacionais. Essa parte final aqui, que é o ponto-chave do texto que eu quero que vocês observam comigo, ó. E aos esforços no fortalecimento das relações internacionais. Quero lembrar vocês, aqui está os dois atuais, né? O atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, eu quero lembrar vocês, eu mesmo já participei do BRICS na Índia. O Brasil com o BRICS já vem há de muito tempo, tá, gente? E essas parcerias com esses países do BRICS só vêm crescendo. Eu participei lá, foi uma participação maravilhosa. Procurem aqui, vocês têm uma palestra minha no BRICS, que foi lá na Índia, em 2017, se eu não me engano. Então eu vi muito disso de perto e realmente são laços não só na atual presidência, isso já vem de outras presidências passadas e está acontecendo já. E não sei se vai parar não, porque é muito bom, parece, as parcerias e tudo mais que está acontecendo. Olha só isso, ó. Em um prestigioso gesto diplomático, o Brasil conferiu, abre aspas, o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração civil do país, ao primeiro-ministro Narendra Modi. A honraria foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reconhecimento às notáveis contribuições do primeiro-ministro Modi para o fortalecimento das relações bilaterais e o aprimoramento da cooperação Índia-Brasil em importantes plataformas globais. Entenderam? Esse é o ponto. Notavelmente, esta é a 26ª condecoração internacional concedida ao primeiro-ministro Modi por um governo estrangeiro desde que assumiu o cargo em 2014. Ele explica aqui. Eu vou só inverter aqui um pouquinho a imagem. Eu peguei direto no Wikipedia mesmo, porque no site mesmo da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, ele explica. Eu não queria trazer uma explicação não tão detalhada aqui, mas se vocês quiserem, procure aí. Ela é bem simples. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é uma comenda que o presidente do Brasil atribui a personalidades estrangeiras que têm alguma relação com o Brasil, que fizeram alguma cooperação e que tiveram algum trabalho em algum momento que cooperaram com o crescimento do Brasil. É isso. Simplesmente é isso. Então, ó, foi criada como Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul em 1 de dezembro de 1822 por Dom Pedro I, menos de 3 meses após a independência, como símbolo do poder imperial. A comenda foi abolida com a primeira Constituição Republicana em 1891 e restabelecida com a sua atual denominação, dia 5 de dezembro de 32, pelo então presidente Getúlio Vargas. Algumas pessoas que já receberam a Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, eu fiz questão de ler, porque é muito interessante, presta atenção. O primeiro que colocam aqui, deve ter muito mais pessoas deve ter recebido, mas o primeiro que eles colocam é o Che Guevara. Aí, eu acho legal o Wikipedia por causa disso. O segundo é o Sukarno, né, que é o presidente da Indonésia. Alan Prost, eu acho muito legal a lista, né? Tudo bem, gente, várias pessoas vão ganhar, né? Mas a lista, ela não segue o padrão, então eu acho isso muito engraçado, né? Chiara Lubitsch, né, que é uma religiosa italiana. Eisenhower, tem umas coisas, sei lá, em algum momento aí, sei lá, da guerra, em alguma situação, sinceramente eu não tenho a menor ideia, porque Benjamin Netanyahu, né, é o atual primeiro-ministro de Israel, desculpa, eu não sei falar o nome, Elizabeth II, Margarida II, Alberto Fujimori, aí tem um ponto importante aqui nesse caso, olha do lado, anulado posteriormente, então é um prêmio que pode ser anulado em algum momento, né? O Assad aqui, que é o político sírio, Nelson Mandela, Neil Armstrong, e aí tem uma lista maior, só que aqui não mostra, né?
E aqui ele explica um pouquinho, aqui ó, a diferença entre a ordem imperial e a republicana está no fato de que a imperial ordem do cruzeiro destina-se a dignitários brasileiros e estrangeiros. Já a ordem nacional do Cruzeiro do Sul ficou restrita a personalidades estrangeiras que de alguma forma acaba tendo uma relação com o Brasil. Vou voltar aqui para o texto indiano, como vocês estão vendo. E aqui ele continua porque tem a fala do Modi que eu queria mostrar para vocês, ó. A condecoração é reservada a chefes de Estado estrangeiro, é considerada uma das mais distintas honrarias concedidas pelo Brasil, em reconhecimento à liderança exemplar e aos esforços no fortalecimento das relações internacionais. Abre aspas, grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, fecha as aspas, já foi concedido a líderes mundiais. Aqui no texto eles também falam, como o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, Elizabeth II e o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e aqueles outros ali que eu mostrei para vocês. Aqui tem o vídeo do Lula no momento que ele dá a honraria ao presidente da Índia. Não tem som, não sei por que não está saindo o som, mas tudo bem, também não tem problema, vocês conseguem ver aí. Eles estão ali para a hora das fotos políticas, fica aí o registro. E o primeiro-ministro Modi, ele agradece, vamos entender o que é essa questão aí, né? O primeiro-ministro Narendra Modi também expressou profunda gratidão ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela grande acolhida oferecida durante sua visita ao Rio de Janeiro e a Brasília. O primeiro-ministro Modi também descreveu a homenagem como um momento de imenso orgulho, não apenas para si mesmo, mas para os 140 crores indianos, né, 1,4 bilhões de pessoas. O presidente, ele abre aspas falando assim, o presidente me conferindo a mais alta honraria do Brasil não é apenas uma questão de orgulho para mim, mas para 140 crores indianos, que é o equivalente a 1,4 bilhões de pessoas. O presidente Lula, ele continua, é o principal arquiteto da parceria estratégica Índia-Brasil. Dedico essa homenagem à nossa amizade e ao seu profundo compromisso com a Índia. Decidimos elevar o comércio bilateral para 20 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. O futebol é a alma do Brasil, enquanto o cricket é a paixão dos indianos. Não importa se a bola ultrapassa a linha de chegada ou se acerta a trave, fazendo uma alusão ao gol do futebol ou fazendo alusão ao ponto do cricket, que é quando a bolinha bate na trave para fazer o ponto. Uma parceria de 20 bilhões, ele continua, não é difícil, acrescentou. E aqui tem um pouquinho da fala dele também, quando ele fala justamente isso, né? Quando ele estava no Brasil ainda, ele já saiu do Brasil, quando ele estava no Brasil agora em Brasília, foi a fala dele que ele disse aqui. PM Modi destaca a importância dos laços interpessoais. O primeiro-ministro Narendra Modi também sublinhou a importância de fortes laços interpessoais para o fortalecimento das relações entre a Índia e o Brasil, destacando paixões compartilhadas e valores democráticos. Modi afirmou, abre aspas, nosso profundo interesse por esportes nos une. Queremos que as relações Índia e Brasil sejam tão coloridas quanto um carnaval, tão energéticas quanto um jogo de futebol e tão emocionantes quanto o samba. Fecha aspas. Ele continua, em nível global, Índia e Brasil sempre trabalharam em estreita coordenação. Como duas grandes democracias, nossa cooperação é relevante não apenas para o sul global, mas para toda a humanidade. Em um momento em que o mundo se debate com tempos de estresse e incerteza, a parceria entre Índia e Brasil é um pilar importante de estabilidade e equilíbrio. Nossa ideia na luta contra o terrorismo é a mesma. Tolerância zero e zero padrões duplos são nossas posições claras. Nos opomos veementemente ao terrorismo e aos apoiadores do terrorismo, acrescentou o primeiro-ministro PM Modi. Para quem não sabe, durante a estada deles do BRICS, eles assinaram algumas questões em relação ao antiterrorismo, etc. É um outro assunto, obviamente, não faz parte daqui, aqui é a entrega da medalha, mas ele estava ali no mesmo discurso, falando tudo, só para vocês entenderem o que aconteceu. Mais cedo, o primeiro-ministro Narendra Modi recebeu uma calorosa cerimônia de boas-vindas ao Palácio da Alvorada no Brasil.
o primeiro-ministro Modi e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se abraçaram enquanto o presidente recebia o primeiro-ministro do Palácio da Alvorada em Brasília. O primeiro-ministro recebeu uma guarda de honra cerimonial. Os hinos nacionais da Índia e do Brasil foram tocados no Palácio da Alvorada. Ele também recebeu uma recepção única com 114 cavalos na cerimônia de boas-vindas no Palácio da Alvorada, em Brasília. PM Modi no Brasil, só para vocês entenderem. O primeiro-ministro Modi apreciou a apresentação musical clássica indiana, que utilizou instrumentos tradicionais como o harmônio e a tabla em sua cerimônia de boas-vindas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eu vi quem era a Mita Ravindra, que estava tocando para ele, eu vi pelos vídeos, tá? Então parece que foi bem bonito também. O primeiro-ministro também assistiu a uma apresentação cultural, ele apreciou os artistas e interagiu com eles após a apresentação. Vale ressaltar que o primeiro-ministro Modi manterá discussões bilaterais com o presidente brasileiro sobre a ampliação da parceria estratégica entre os dois países em áreas de interesse mútuo, incluindo comércio, defesa, energia, espaço, tecnologia, agricultura, saúde, prestem atenção, e relações interpessoais, tá bom? Deixa eu voltar aqui ao texto, a parte original. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando desse tipo de material, que cada vez eu vou trazer mais para vocês, e é muito importante, se você quer estudar realmente sobre a Índia, sobre a cultura da Índia, a gente precisa também aprender a ler, a escutar, a entender, porque às vezes acontece muito, né, como acontece hoje, nas redes, em todo que é lugar, no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, hoje, atualmente, quem está é o atual presidente, quem está na Índia é o atual primeiro-ministro, e vai acontecer interligações entre eles e atividades, e a gente vai cobrir, vai ler, vai estudar, vai entender o que está acontecendo. Amanhã isso muda, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A nossa função é estudar e passar informação, é isso que está acontecendo agora. É interessante? Muitíssimo interessante. Sabemos exatamente o que vai acontecer para o futuro próximo? Não, vamos estar acompanhando, assim como vocês também, e trazendo essas informações. É muito interessante, como eu disse, porque é um prêmio, né, que realmente estreita os laços entre o nosso país e o país Índia, que da onde vem toda essa cultura chamada Védica, o Yoga, o Ayurveda, a astrologia, a Vastu, que é o que a gente fala bastante aqui nos canais. É interessante ficar de olho, sim, para quem trabalha com Ayurveda, para quem trabalha com Yoga, para quem trabalha com a cultura védica no geral, é interessante ficar de olho. Eu vou ficar de olho, sempre que eu ver alguma coisa nova, vou trazer para vocês. Quero saber o que vocês acham, o que vocês conseguem enxergar nas entrelinhas aí. Lembrando que o link original, disso tudo que foi falado e mostrado, vou deixar aqui embaixo. Qualquer recadinho que vocês queiram nos dar, ou fazer uma pergunta, deixa aqui embaixo também. Deixa um joinha para nós e aproveite, entra no nosso site, link está aqui embaixo. Nossa, gente, tem um monte de coisa legal lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar, como texto, vídeo, podcast. Se você quiser saber mais sobre os nossos atendimentos, cursos, venda de produto, tudo você encontra no nosso site, o link está aqui embaixo. Espero você no próximo vídeo e dá uma olhadinha se você está inscrito ou inscrito, às vezes o canal te expulsa e você fica sem saber, vai lá, entra de novo, se inscreve aí, deixa um recadinho, deixa uma curtida. Até o próximo vídeo. Om Namah Shivaya. Tchau, tchau. Que bom que você está aqui. Até o próximo.